Vamos nos colocar de pé então, vamos iniciar. Uma boa noite a todos mais uma vez. Então, todos nós tivemos a nossa semana. A semana passada nós estivemos aqui cultuando o nome do Senhor. Então, eu creio que todos estão com saudade assim, dessa presença de Deus. Não que a presença de Deus não acompanhe nós podemos sentir a presença de Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Mas esse é um momento especial assim, de você estar agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo chamado que você tem diante de Deus, e também para agradecer, porque já liberou as máscaras. Isso é um bom sinal que Deus está operando em nosso meio. Sabemos que tudo que aconteceu e acontece é permissão dele, Então, com só espírito assim, fechamos nossos olhos para que nós possamos entrar nessa intimidade, nessa comunhão com Deus, refletindo um minuto para sabermos como que está o nosso coração, a nossa vida com Deus, se temos liberado perdão, se temos perdoado, enfim, é um momento de reflexão. Amém? Nesse mesmo espírito, iniciamos essa celebração orando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, poderoso, bendito e santo tu és. Estamos aqui, Senhor, para cultuar o teu santo nome, que a sua presença seja palpável, que o Senhor venha tocar em nossa vida, venha tocar em nossos ossos, em nossas entranhas, que o Senhor esteja à vontade em nosso meio. O Senhor é o convidado especial para estar conosco nessa noite, e que o teu operar das tuas mãos, Senhor, porque a tua palavra diz: operando, Senhor, quem impedirá? Então, ó Deus, no nome de Jesus, eu peço o envio do teu Espírito Santo sobre esse lugar, a tua presença, o teu poder, a tua palavra em ação em nosso meio, e que a graça do Senhor estabeleça sobre nós, e que o Senhor repreende todo o mal espírito, todo o levante das trevas e toda a energia ao contrário contra a nossa vida, contra essa celebração. Então, que o Senhor seja conosco hoje e eternamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Onde um dia
Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Malditoso, então, este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um não pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Glória a Deus, no nosso momento da palavra, vamos abrir o nosso coração, pedir a Deus que Deus abençoe o nosso entendimento, para que possamos receber a palavra de Deus e ter melhor conhecimento e aprendizado para a nossa vivência aqui na terra, até a vinda do Cristo Senhor nosso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor hoje está em Jeremias, no capítulo 44, e a partir do versículo 21. Nós vamos ler poucos versículos só para nós entendermos. Jeremias 44, 21. Porventura, não se lembrou o Senhor e não subiu ao coração o incenso que queimava na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, e como também todo o povo da terra. De maneira que o Senhor não podia mais tempo sofrer maldade das vossas ações, das vossas abominações, dos vossos que vós cometeste, pelo que se tornou a vossa terra em deserto e em espanto e em maldição e sem habitante, como vocês veem hoje. Amém? Amém. Essas são as palavras que o Senhor revelou a Jeremias. Podeis assentar em nome de Jesus. Quando nós lemos o capítulo inteiro de Jeremias, do capítulo 44, o Senhor está impugnado com os costumes das pessoas. E ele faz uma menção de lembrar o povo desde o Egito. Porque quando estava somente Jacó com seus filhos nas terras, nos desertos, enfim, eles pecaram, eles fizeram coisas erradas, mas ainda era uma nação primitiva que Deus tinha escolhido e estava moldando eles naquele período. Até que veio os 7 anos, eles tinham vendido o seu filho para ser escravo, e o filho José estava no Egito, e Deus fez uma providência para eles. Enquanto eles estavam ali naquela terra, o outro filho se formava lá no Egito
e se tornou governador do Egito. Então, a partir daí, começou a gerar um pouco. Quando Jacó desceu para o Egito, gerou um pouco, e o povo se tornou numeroso, um povo muito grande. E o Senhor faz lembrar que eles queimavam incenso a outros deuses, a deuses estranhos, a ritos paganizados, e também dançavam para essas entidades espirituais que no Egito tinham. Então, por isso, nós acendemos o nosso incensário, para que nós estamos cultuando um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. E quando Deus lembra disso, Ele traz, através de Jeremias, que o povo fazia isso para deuses estranhos. E ele estava cansado de ver o povo assim. Então ele fala que a maldade do povo, as transgressões daquele povo, ele já não podia deixar mais tempo. Ele tinha que tomar uma providência. E o Senhor tomou uma providência. Então, às vezes a pessoa fala, mas é fulano que fez, né? É o rei, ou é o sacerdote, é o levita. Não, ele fala até os dias de hoje. E a terra se tornou desabitada. Mas desabitada por quem? Por pessoas que realmente amam a Deus e cultuam o nome do Senhor como devem cultuar. Então, o Senhor está chamando a nossa atenção a respeito disso. Porque nós estamos num país tradicional, onde nós vemos uma cultura, onde não ensinaram nós totalmente como nós fazer um culto de celebração para Deus. E nós temos esse momento do culto na sexta-feira, que é um momento curto, mas o nosso culto tem que ser diariamente e todos os dias, com atitudes de sabedoria, com amor, com prudência, com sabedoria e com oração a Deus, com o coração generoso, com o coração hospedeiro. Enfim, nós temos que colocar no nosso coração o amor de Deus. E por isso, ele nos mostra alguns sinais da impugnação de Deus. Porque quando Jeremias está falando isso, ele fala que Deus não estava mais suportando. E quando as coisas não estavam boas, no princípio, e a terra estava cheia de maldade do homem, Deus mandou um dilúvio e fez uma correção. E Deus deu a oportunidade para uma família, que é a família de Noé, para que eles se levantassem uma nação purificada, uma nação santa. E novamente o pecado passou pela arca e o pecado foi se alastrando. Então, nós temos essa raiz do pecado que circula na nossa veia. A nossa alma, ela está impregnada pelas coisas do pecado. Aí você pode pensar, mas eu não pequei. Mas aqui ele está mostrando, os nossos pais pecaram. E tudo aquilo que você tira de algum lugar que está sujo, alguma contaminação tem. Então, é por isso que nós devemos entender que é pelo sangue de Jesus que traz essa purificação. O sangue de Jesus, ele quebra toda a maldição. E através do sangue de Jesus, que diz lá no Apocalipse, aquele que lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, algo como a neve se tornará. Então, é pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos limpos. E pela santificação da nossa alma. E ele disse, né? Assim como o Senhor tem abominado, quer dizer, amaldiçoado. Lá em Provérbios,
a palavra de Deus fala que a maldição sem causa não pega, mas com causa pega. Então, se nós estivermos num lugar aonde nós estamos cometendo alguma situação, com algumas brechas da nossa vida em aberto, isso pega. As pessoas têm um medo de praga de mãe, né? Por quê? Porque muitas vezes as mães estão impugnadas com os filhos e lançam a maldição na vida do filho. E se o filho está com uma brecha em aberto, essa maldição pega. Então, lá em Tiago 3 fala que a gente não pode proferir bênção e maldição. Ele diz que a mesma boca que fala a bênção também fala a maldição. Mas ele diz que nós não devemos agir dessa forma. Então nós temos que ser abençoador, ser prudente naquilo que nós falamos, porque a palavra mata. Então muitas vezes nós abrimos a nossa boca e liberamos palavras de morte na vida da pessoa. Então por isso nós temos que vigiar. Quando nós for falar uma brincadeira, brincadeira. Mas quando nós estiver falando sério, jamais nós podemos lançar uma palavra de maldição na vida da pessoa. Então, isso é muito importante nós saber. E isso é bom nós praticar todos os dias. E ele nos ensina, mas como começar a fazer isso? Abençoando os que te amaldiçoam. Falando palavras de bênção, e abençoar é você bem dizer, e maldiçoar é você maldizer. Então, para nós aqui está falando bênção e maldição, mas a palavra bênção é bem dizer e a palavra maldição é maldizer. Então, por isso, muitas vezes a gente escutou no andar da nossa vida aí, aquele maldito, aquela maldita, e assim palavras terríveis contra a vida de alguém. E também nós devemos pregar o Evangelho de uma maneira correta. Porque no livro de Tiago, também fala que nós temos que pregar o Evangelho de uma maneira correta. E lá em Provérbios, em Gênesis capítulo 12, também fala que nós temos que fazer a obra de Deus com o coração. Se nós fazer falsamente ou só para se aparecer, nós se tornamos malditos. Então é muito sério essas questões que nós estamos colocando aqui hoje. E ele diz assim: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção para aqueles que promovem o amor, e a maldição para aquele que promove a ruína, a raiva, a discórdia, as lascívias, enfim, tem muitas outras coisas. E quando nós fizemos a nossa oração, nós falamos: não deixei nos cair em tentação e livra nós do mal, da maldição, do maligno, das coisas malvadas, das coisas que não são boas. Então, muitas vezes nós fazemos essa oração, que é uma chave que nós temos, e não observamos o que nós estamos falando. Então, é necessário nós saber essa situação. Está lá em Mateus 6 e também está em Lucas 11, que ele nos livra do mal. Então, é esse tipo de maldição que nós devemos servir. E servir por onde? Pelo sangue do Cordeiro, pelas atitudes que nós fazemos. Porque dependendo das atitudes que nós fazemos, existe uma consequência, para o bem ou para o mal. E quem fizer as coisas de má vontade, também está abrindo uma brecha. Porque uma pessoa que faz as coisas de má vontade, ele não está fazendo com amor.
E a palavra fala para nós fazer tudo com amor, como se fosse para Deus. E Jesus nos livrou, se tornando maldito, porque todo aquele que sobe no madeiro se torna maldito. Então, naquela época, na cultura deles, somente as pessoas malditas subiam no madeiro. E Jesus, ele se fez maldito para nos libertar de toda a maldição. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, é pelo sangue de Jesus que nos livra da impregnação do pecado e da escravidão da morte. Então, é sobre isso que nós temos que aprender. Porque muitas vezes nós vimos situações sendo geradas dentro da nossa casa, costumes, palavras bobas, palavras sem sentido, muitas vezes giras, né, que nós copiamos de pessoas que nós nem conhecemos. Basta nós conversar com a pessoa, nós já pegamos o sotaque daquela pessoa e já implantamos dentro da nossa casa. E dali a pouco os nossos filhos vão estar falando igual nós e vai transferindo os maus costumes de tempo em tempo. E por isso que nós estamos mal acostumados a cultuar a Deus, porque nós não conhecemos as leis de Deus ao pé. No tempo de Jesus, de 12 anos, já teria que saber e eram 613 leis, mais os preceitos dessas leis e mais os 10 mandamentos. Então era bastante coisa que uma criança tinha que saber. Então, quando vocês veem Jesus conversando com os doutores da lei e falando daquela forma, eles achou interessante, porque Jesus, ele falava da maneira que ele tinha aprendido. Então, assim como as mulheres, as crianças também tinham que ficar caladas. Somente os homens podiam falar naquela época. Então, quando ele começa a conversar com uma criança que ficou perdida dos seus pais há 2 dias para trás, vocês lembram que nós falamos um pouquinho sobre isso semana passada? Que Maria não estava muito entendendo o projeto de Deus, mas ela guardava tudo aquilo no seu coração. Pois é. Aí depois ela começou a entender que o projeto de Deus era fazer com que o povo conhecesse e se libertasse da escravidão, do pecado. Lembra que nós falamos a semana passada? Se vocês não pecassem, vocês não eram escravos. E por isso os judeus falavam assim: nós não somos filhos de prostituição e nós não servimos a ninguém, somente Deus. E Jesus disse para eles: se vocês fossem filhos de Deus, vocês praticariam as obras de Abraão. Mas como vocês são maus, vocês procuram me matar. Então eu estou relembrando algumas coisinhas para que vocês fiquem atualizados. E o contexto que nós estamos falando aqui é justamente a continuação dos ensinamentos de Jesus. Então o pecado, ele nos traz essa escravidão com permissão de Deus. E por isso nós temos que aprender a se entregar a Deus. Lembra que nós falamos sobre a intimidade de orar a Deus? Não orar como os hipócritas, gritando e falando um monte de coisa e fazendo escarcéis nas ruas e um monte de coisa? Pois é, o Senhor nos mostra que isso não vem ao caso, mas sim que nós oramos em secreto e pedimos com sabedoria. E quando nós falarmos com Deus, falar em poucas palavras e palavras de sabedoria. Então, esse tipo de maldição
ela acompanha de geração em geração. Porque se nós vemos do tempo do Egito até o tempo de Jesus, é muitos anos. É 3.000 anos, praticamente. Então, Jesus estava falando a respeito disso. Que os pais deles pecaram. Então, Jesus diz ainda, nos evangelhos, que eles falavam que o povo tinha comido o pão do céu. O pão que desceu do céu é o maná que Deus mandava todas as manhãs. E Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E ele disse, Jesus disse que antes de Abraão, ele disse: eu sou. Ele não tem nem 50 anos e disse que conheceu Abraão. Então, Jesus estava no princípio com Deus. Foi Jesus, é ele a voz do arcanjo, a voz de Deus, que disse: chega, e disse: basta, e a terra se derreteu. Lembra que eu já falei aqui que no Salmo 46, quando estava aquela batalha no céu entre os anjos caídos e os anjos de Deus, e Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu? Pois é, Jesus é a voz de Deus em ação. Então, nessa hora, Jesus ele estava em ação quando Deus abriu a sua boca e a terra se derreteu. Então, é tão forte nós saber as coisas de Deus como ela é, que nós fica pensando, mas como que é a magnitude dessa voz? De um Deus que levanta a voz, o mar se acalma, o vento para de soprar, as coisas acontecem. Ali, naquela passagem do barco ali, Jesus estava mostrando um pouco da essência de Deus e o poder da palavra de Deus em ação. E quando Jesus fala que a palavra diz: operando eu, quem impedirá? Quem será contra nós se Deus, o Deus dos exércitos, está conosco? Então, se nós estamos com o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, nós estamos com o Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos de anjos. E é Ele que nos liberta de toda a maldição. Então, por isso, hoje nós vamos orar a respeito disso, para que Deus limpa a nossa alma. Nós estamos sempre fazendo esse tipo de oração aqui, e enquanto o Senhor falar para mim que é para fazer esse tipo de oração, eu vou estar fazendo, porque nós somos impregnados pelo pecado, e querendo ou não, nós estamos sempre pecando. Então, por isso, é necessário que nós seja perdoador, liberador de perdão. Agora já está voltando o tempo de abraçar de novo. Lembra que lá em Eclesiastes tem o tempo de juntar pedra, tempo de semear pedra, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de arrancar o que foi plantado. Há tempo para todas as coisas. E agora está voltando o tempo de nós poder abraçar de novo. Então, abraça aquela pessoa que você gosta menos, que você tem algo que ficou travado entre você e aquela pessoa. Pede perdão para ela, libera perdão, não deixe essa trava ficar impedindo o seu crescimento espiritual, o seu crescimento financeiro, o seu crescimento espiritualmente. Quebra todos os bloqueios da sua vida.
Não deixa que uma coisa simples impeça a bênção de chegar na sua vida. E eu quero falar algo muito impactante que essa semana o Senhor me levou numa chácara, num caminho, e eu alcancei o profeta Eliseu. E ele estava com o chapéu coberto os seus olhos, um chapéu grande. E eu alcancei ele e perguntei para ele: tu és o profeta Eliseu? E ele disse: sou sim, mas eu ando desse jeito para que ninguém fique sabendo que eu sou profeta. Aí eu falei: então me dá a bênção do Senhor. E ele olhou para mim e disse: você também é um daqueles viciados que gosta de profetizar as coisas que Deus não mandou falar? Você disse que foi Ele que falou? Aí eu falei para ele: assim como tu és homem de Deus, Deus sabe e conhece o meu coração e sabe que eu não sou desse tipo de pessoas. Eu só entrego o que Deus manda eu entregar. E ele disse: então eu vou te abençoar. E ele abriu uma moringa d'água e me deu da água que ele estava carregando. E eu tomei aquela água. E depois ele colocou a mão em mim e me abençoou e mandou que eu partilhasse essa bênção com o meu irmão Marcos. E eu já fiz isso. Mas hoje, perante Deus, perante o altar de Deus, a hora da oração, eu quero chamar o Marcos aqui e eu quero abençoar ele diante do altar de Deus, para que seja consumada essa bênção na vida dele. Então, eu partilhei, porque eu partilhei essa bênção com outras pessoas, e hoje eu também quero partilhar essa bênção com vocês. Porque eu estava acordado, não foi no sonho. Eu estava acordado quando isso ocorreu. Assim como eu estava acordado no dia que Deus falou que viria epidemia, assim como eu estava acordado quando Deus falou que o número da minha casa não tinha na folha da Bíblia, assim como o Senhor disse para mim como construir e edificar esse altar. E inúmeras outras coisas que Deus tem falado, eu não vou citar todas aqui. Mas o Senhor, Ele está atento às nossas orações e o Senhor está muito próximo de nós. Então, vamos continuar fazendo as coisas certas, as coisas corretas. Vamos continuar fazendo um culto simples e humilde como nós estamos fazendo. Se o Senhor falar para nós fazer diferente, nós fazemos diferente, mas até aqui Ele falou para nós fazer assim. E nós vamos continuar falando das coisas que nos libertam do mal, da maldição, do pecado, da escravidão do pecado e da morte eterna. Porque dentro de nós tem que ter uma entrega. E nós temos que fazer essa entrega de coração. Entregar o nosso culto a Deus. E fazer com excelência, fazer com vontade. Vir com amor. Não é vir porque o marido veio, ou ir porque alguém conhecido foi. Não. Fazer com vontade. Fazer com amor e com lealdade a Deus. E praticar tudo que nós estamos aprendendo aqui, praticar durante a semana, praticar durante a nossa vida. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós sejamos libertos, não sejamos escravos do pecado, que nós sejamos limpos pelo sangue de Jesus, que nós sejamos preparados para o dia da redenção. Nós falamos aqui outro dia que redenção
quer dizer aquele que liberta da escravidão do pecado. Esse nome se chama Messias, em traduzido. Então, é isso que nós temos que fazer. Corrigir a nossa vida. Nós temos que fazer as coisas como escrever a lápis. Porque quando você escreve a lápis, você pode apagar. Mas ainda fica a fissura da onde você passou a ponta do lápis. Então você apagou, você perdoou, você libertou tudo, mas ainda tem, muitas vezes tem a cicatriz, muitas vezes ainda tem o rastro daquela situação que ficou na sua vida. Isso se chama impregnação. E é isso que o Senhor quer nos libertar. Dessa impregnação da nossa alma. Ainda que os nossos pais pecaram, mas nós devemos fazer diferente. Nós devemos buscar a Deus com lealdade e ser limpo. Semana passada nós dizemos: aquele que o Filho liberta, sereis livres. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Mas antes de nós ajoelhar aqui para orar, eu quero chamar o Marcos aqui na frente, testemunho de todos vocês. E eu quero fazer o gesto. Pode vir aqui, Marcos, em nome de Jesus. A palavra de Deus, o profeta disse que era para mim partilhar a bênção profética que ele concedeu para mim, para a vida do Marcos. Então, o nome do Marcos é Marcos Roberto Filho. Então, estenda as mãos de vocês para cá. Marcos Roberto de Castro, assim como o profeta falou para mim compartilhar essa bênção contigo, então eu estou compartilhando essa bênção contigo. E que a bênção do Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, estabeleça sobre as suas entranhas, sobre os seus pensamentos, sobre a tua alma, sobre os teus ossos, sobre o teu sangue, que o Senhor esquadrinha do alto da cabeça as plantas dos teus pés, e que o Senhor dê sabedoria, e que você receba da parte de Deus o Espírito Santo, para que você possa falar quando Deus ordenar que você fala, e se calar quando Deus ordenar que você se cala. Então, que você receba essa unção profética pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. É muito importante, né, quando Deus manda a gente falar alguma coisa e entregar alguma coisa. Eu cheguei cedinho da empresa, já chamei ele, já abençoei ele. Então, hoje aqui está consumado em nome de Jesus. Vamos orar? É um momento assim de nós falarmos com Deus. É um momento de nós colocar os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas intenções, o porquê que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo nessa terra, o que nós estamos fazendo de bom, o que nós temos feito que não tem agradado os nossos familiares, o que nós temos feito que não tem agradado a Deus. Então, é um momento assim de você falar com Deus, pedir perdão, confessar algo que você gostaria de confessar com Deus. Esse é o momento de você falar. Então, nesse momento eu quero levantar a minha voz. Senhor Deus, poderoso Pai, bendito Tu és, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, falando, Senhor, sobre os ensinamentos que o Senhor nos dá para que nós possamos andar retamente no Teu caminho, na luz da Tua palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós somos falhos
e nós temos pecado contra Ti, pecado contra o céu, mas que pela Tua graça e misericórdia, Pai, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, perdoa, Senhor, aqueles que têm nos transgredido, Senhor, também contra nós. Então nós liberamos perdão para essas pessoas que têm se levantado contra nós. Nós abençoamos e bendizemos essas pessoas diante de Ti, Senhor. Que o Senhor amputa, Senhor, esses pecados e não se levanta contra eles, porque a Tua palavra diz que o Senhor amaldiçoa os nossos inimigos, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida deles e pedimos a Tua misericórdia, porque a Tua palavra diz que o Senhor é longânimo e tardio em se irar. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, abençoa todos aqueles que nos perseguem, abençoa todos aqueles que buscam a nossa ruína, abençoa aqueles que falam mal de nós, Pai, mas que a Tua graça e o Teu poder estabeleça sobre eles, para que eles se convertam do seu mal e se convertam para o caminho certo, para o caminho da vida eterna. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, aqui reunido com os meus irmãos, reunido numa só voz, num só Espírito, nós clamamos a Tua presença e pedimos, Senhor, que o Senhor venha a receber a nossa oração. Pai, nós estamos num momento de entrega do nosso coração. Então receba, Senhor, a nossa oferta, receba a nossa gratidão a Ti. Receba, Senhor, o nosso muito obrigado por o Senhor ter mantido nós vivos nesse meio de pandemia, nesse sombrio de morte. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, até aqui o Senhor tem nos cuidado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nós podemos dizer Ebenezer, porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso guardião. O Senhor está conosco e operando, o Senhor, quem impedirá? Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, começa a curar, Senhor, começa a limpar, Senhor, toda a mancha do pecado, toda a mancha que está impregnada sobre essa pessoa, sobre esse coração. Pessoas que não conseguem liberar perdão, pessoas que quando pensam na outra já vem um caroço, um nó na garganta, a pessoa já não consegue mais falar nesse assunto. Então, ó Deus, que o Senhor cura essa ferida, que o Senhor cura essa mágoa, esse rancor, vai tirando, Senhor, esse sentimento assombrio, esse sentimento ruim do coração dessa vida, dessa alma. Ó Deus, começa, Senhor, a purificar as nossas vidas, começa a limpar, Senhor, toda a impregnação, tudo aquilo, Senhor, que os nossos antepassados fez. A Tua palavra diz que o Senhor visita até a terceira e quarta geração daqueles que Te aborrecem. Então, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, nós pedimos socorro a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, venha nos libertar, Senhor, dessa escravidão sombria, dessas manchas escuras na nossa alma. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai limpando, Senhor, derrama do sangue do Cordeiro sobre cada um de nós nessa noite, sobre cada um que está ouvindo e vão ouvir ainda, Senhor, esta oração, que o Senhor comece a purificar, que o Senhor comece a limpar, Senhor, que o Senhor comece a tocar nessas entranhas. Ó Deus, esse rim que está parado, esse rim que já não funciona como deveria, que o Senhor comece a tocar nesse rim, que o Senhor comece a tocar nessas entranhas. Ó Deus, no nome de Jesus, essa vesícula que arde, que o Senhor comece a tocar, Senhor, e curar. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, começa a passar a mão, Senhor, sobre a costa dessa pessoa, sobre a sua coluna. Ó Deus, no nome de Jesus, vai esquadrinhando todo tipo de osso, toda a medula, tudo aquilo que estiver inchado sobre a vida dessa pessoa, vai curando, Senhor, vai libertando, vai derramando um bálsamo de cura e libertação sobre a vida dessa pessoa. Ó Deus, no nome de Jesus, se algumas dessas pessoas têm comido algo sacrificado ou algo consagrado a outras entidades espirituais da maldade, da escuridão, e no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai tocando nesse estômago, vai tocando nessa vida, vai libertando, Senhor, e essas pessoas começam a colocar para fora toda a impregnação maligna, todo o anseio, todo tipo de ansiedade, todo
toda ânsia de vômito, em nome de Jesus, vai sendo cancelado agora, pelo poder de Deus. Senhor, visita, Senhor, o íntimo da alma dessa pessoa e toca, Senhor, aonde foi manchado, aonde foi impregnado. Ó Deus, visita, Senhor, essa pessoa. Pai, quebra todas as raízes de maldição, todas as palavras malditas, todas as palavras ao contrário, toda oração ao contrário, todo tipo de abominação que foi lançado sobre essa família, que foi planejado contra essa família. Então, no nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, e vai quebrando todo o laço inflamado do maligno. Senhor, liberta, Senhor, das correntes do mal, liberta, Senhor, das correntes do homem sanguinário, liberta, Senhor, de toda a impregnação. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, em todo tipo de espírito afeminado, de toda lascívia, de toda potestade, de todo levante das trevas, de todo homem roubador, Pai. Então, que no nome de Jesus, Pai, vai curando, cura, Senhor, vai curando a entranha desse jovem, desse homem, dessa mulher, desse rapaz, vai tocando, Senhor, profundamente na vida deles e vai operando, Senhor, vai queimando todo o mal, queima, Senhor, as raízes desse câncer, cura, Senhor, os olhos dessa pessoa que perdeu a vista por causa de uma cirurgia. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai trazendo, Senhor, a luz àqueles que não enxergam e traz também, Senhor, a luz àqueles que não estão entendendo o que o Senhor está fazendo nesses últimos anos. Então, meu Pai, que no nome de Jesus, Pai, abra, Senhor, as portas do nosso coração, do entendimento da nossa alma, Pai, para que possamos, Senhor, absorver todos os teus ensinamentos e que possamos, Senhor, andar retamente pelas veredas da tua justiça. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, vai visitando, Senhor, a sola do pé dessa pessoa que formiga tanto, essa pessoa que não pode apoiar o pé no chão e muitas vezes é assim com formigamento sobre a sola do teu pé e parece que seu pé está dormindo, mas que no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai curando esse formigamento, o Senhor vai tocando, Senhor, nessa pessoa e vai curando, Senhor, vai tirando todo o mal, Senhor, toda a impregnação, Senhor. Pai, no nome de Jesus, as pessoas, Pai, que chutaram as coisas que estavam ali preparadas para outras entidades. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, perdoa esse pecado e livra, Senhor, o pé dessa pessoa da cova da morte. Ó Deus, no nome de Jesus, cancela, Senhor, todo tipo de ritual, todo tipo de magia negra, todo levante das trevas, todo ritual de voodoo e todo mal seja cancelado agora pelo sangue de Jesus. E tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha cancelar, assim como está escrito em 1 Pedro, que o Senhor repreende todo o mal e livra nós de todo o mal. Que essa palavra se cumpra na nossa vida, se cumpra na vida dos nossos, Pai, e que o Senhor opera no meio de nossa família, para que possamos melhor te servir, Pai. Em nome de Jesus também, nós clamamos, Senhor, a bênção da cura e da libertação. Que o Senhor liberta, Pai, porque a Tua palavra diz que se o Filho libertar, sereis livres, Pai. Então livra, Senhor, todas as pessoas com vício, toda pessoa de tudo quanto é tipo de vício, Senhor, de todo tipo de dependência, que essas pessoas sejam dependentes do Senhor, seja dependente da Tua palavra, seja dependente do Teu mover. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, abençoa e visita, Senhor, a nossa família. Nós te clamamos nesta noite por essa bênção. Também nós pedimos, Senhor, que todo mal se retira do meio de nós e todo levante das trevas, nenhum espírito maligno permaneça sobre nós, porque o Senhor colocará os teus anjos ao nosso redor e acampa e luta ao nosso favor. Então que a sombra das tuas mãos, a sombra do Onipotente, os encobre e nos guarda e nos livra de todo mal. Ó Deus, também nós clamamos esta noite que o Senhor liberta e livra, cancelando, Senhor, todo tipo de espírito de rejeição,
todo levante das trevas, todo mal, toda criança que nasceu na sombra da morte, que o Senhor liberta, Senhor, e quebra todo tipo de maldição. Que a graça do Senhor estabeleça sobre as crianças e livra elas de todo tipo de aprendizado maligno. Ó Deus, no nome de Jesus, também nós levantamos a nossa voz e pedimos que o Senhor abençoe os nossos jovens, abençoe os nossos adolescentes que estão em busca de uma identidade. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que ele se identifica contigo, que ele se identifica com a tua palavra, com os teus ensinamentos, com os estatutos da tua lei e com a verdade que é Cristo. E, ó Deus, no nome de Jesus, nós te apresentamos todos os casais, nós te apresentamos, Senhor, para que eles sejam pessoas sábias e entendidas, que eles aprendam a lidar com as situações adversas, que o Senhor dê sabedoria e prudência para os dois, Pai, para o homem e para a mulher, que o Senhor abençoa os seus filhos e dê sabedoria para que eles aceitem a correção e para que eles possam ser prudentes e obedientes a teus pais. Que o mandamento do Senhor: honre teu pai e a tua mãe, e terás vida longa sobre a face da terra. Então, que essa palavra se cumpra em meio aos nossos jovens, em meio às nossas crianças, em meio aos adolescentes. Ó Deus, no nome de Jesus também, nós pedimos a tua bênção sobre todas as pessoas esquecidas no internato, em casa de repouso, enfim, Senhor, que o Senhor liberta e consola essas pessoas. Ó Deus, no nome de Jesus, também nós pedimos a bênção do Senhor sobre o nosso país, sobre todos os países da face da terra, e também nós clamamos ao Senhor, que o Senhor abençoa todos os empresários, todos os transportadores, todos os donos de mercado, enfim, Senhor, que o Senhor abençoa desde o mais simples trabalho até o mais graduado. Então, que no nome de Jesus, Pai, para o Senhor todos os trabalhos é edificante e importante para manter a nossa nação em pé, mas que nós possamos trabalhar honestamente, ganhar o nosso sustento honestamente e pedir que o Senhor abençoe através da nossa honestidade. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, por isso nós pedimos que o Senhor perdoa as nossas fraquezas, porque muitas vezes falta honestidade em nós, e isso não é bom. Então, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor interage na nossa vida, para que sejamos cada dia melhor, cada dia mais honesto e sincero, para conosco mesmo, para com os nossos patrões, para com os nossos filhos, para com os nossos familiares. Ó Deus, que no nome de Jesus, nós oramos agradecido, Pai, por ter nos concedido até o presente momento o fôlego de vida, e agradecemos o Senhor e pedimos a tua misericórdia, e que quando o Senhor voltar, que nós estejamos preparados e estejamos vigiando para que esse dia, do dia da redenção, o dia do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, e louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Graças nos damos, né? Vocês viram, a gente passa um período de joelho, nós começamos a suar, nós começamos a sentir desconforto físico, enfim, né? São coisas assim que nós temos que acostumar a fazer, que isso seja rotineiro na nossa vida. Que nós possamos fazer isso com mais frequência e encurvar diante de Deus enquanto nós podemos, porque encurvar diante de Deus enquanto nós temos vida. Porque a palavra diz que no dia do Senhor todo joelho se dobrará. Queiram ou não, todo joelho se dobrará. E todo olho verá a vinda do Senhor.
até mesmo aqueles que transpassaram naquele dia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mais um dia, mais um término de culto, e estenda as suas mãos para que você possa receber mesmo com garra as bênçãos do Senhor que ele falou para Moisés, para que Arão abençoasse nós dessa forma. E as palavras são essas: que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda a graça. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz sobre a sua vida, a paz sobre a sua alma, a paz sobre as suas noites de sono, a paz sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Graças a Deus, né? Deixa eu ver qual pessoal. E a todos aqueles que acompanhou nós pela transmissão, olhando para você agora, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.